pessoal, tudo certo? Opa, dá noite. Oi, tá baixo mesmo? Oi. Tá baixo. Alô. Pode falar, Cícero, pode falar. Oi, alô. Pode falar, Cícero. Pode passar? Pode. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Cícero? Boa tarde. Duas questões. A primeira, depois do jogo em Curitiba, eu te perguntei como vocês faziam a projeção pontos conquistados, se era jogo a jogo, se era período de... Eu lembro. Você explicou que a projeção era de 2 em 2 jogos, a cada 6 pontos. O ideal era conquistar 4 pontos, um empate e uma vitória. Perfeito. Dentro da primeira rodada, vocês atingiram, dentro dos 2 primeiros jogos, vocês atingiram esse objetivo. Empate com o Atlético e vitória contra o Atlético Goianiense, 4 pontos. Terceiro jogo, um empate contra o Curitiba, contra o Atlético Paranaense, 1 ponto. Então, dentro da projeção, teria que vir a vitória agora com um mano de campo. Queria que você falasse dessa projeção, a necessidade de manter essa projeção com a vitória e que você pode falar do adversário, do estilo de jogo do adversário. Então, boa tarde a todos. Essa é uma estatística que temos das últimas competições de pontos corridos no Brasileiro e, logicamente, que a gente busca isso. Sabemos que, como eu tinha falado também, talvez isso não aconteça de forma regular, mas na média tem que estar próximo disso, atingindo esses 4 em 6 pontos para a gente poder estar brigando o tempo todo. Temos um adversário dificílimo, que é o Botafogo, né? Vem numa campanha muito boa, desde a entrada do Jair, mais ainda. Sem dúvida alguma, a partida deve transcorrer num equilíbrio muito grande, se tudo correr bem. Mas vamos jogar, teoricamente, com o mando de campo, né, nosso, e a gente precisa se impor para buscar esses 3 pontos que manteria a gente dentro dessa média nessas 4 primeiras rodadas. Zé, fica uma grande expectativa e você nunca foi de fazer mistério quando tem tudo definido na sua cabeça. E queria que você falasse rapidamente a respeito das 3 situações, Everton, Diego e Conca, o que você pensa para cada um nesse jogo lá em Volta Redonda? Bem, a gente tem aí tem a situação dos 3 atletas, né, voltando de lesão aí, mas como programado, a gente vai manter tudo que a gente pensou e, na verdade, o Everton e o Diego estão disponíveis para o jogo e o Conca, infelizmente, ainda não. Tem uma programação já estabelecida para ele há algum tempo, dele participar de 1 ou 2 amistosos antes. Se estivesse totalmente liberado, ele está totalmente liberado do departamento médico, já à disposição nossa, da comissão. Precisa atingir alguns níveis de jogo em si, para que ele realmente readquira ritmo e competitividade de jogo, e a partir disso estar pronto para o treinamento em totais condições de intensidade e volume que o jogo exige, para a partir daí a gente poder contar com ele no jogo. Então, a gente conseguiu fazer ontem um jogo-treino com a equipe sub-17 e segunda-feira tem um outro jogo-treino contra o Mesquita aqui, na parte da tarde. Ele vai cumprir também essa etapa e, se tudo correr bem, bem próximo a ele, vai estar em condição, logicamente, para disputar a titularidade, até porque temos jogadores aqui na posição dele também disputando. Então, dentro da meritocracia que a gente está sempre exercendo aqui, ele vai cumprir todas as etapas para poder voltar. Mas a gente está bem satisfeito aí com a recuperação dele e estando entregue totalmente para a gente. Quando a gente achar um momento pertinente, ele vai voltar para poder mostrar todo o seu potencial. Se você já pode dizer se o Diego começa, pelo menos o que você espera dele em termos de tempo de campo? Muito provavelmente o Diego não tenha condições de suportar todo o tempo. A gente só não sabe ainda, não definiu ainda qual vai ser a estratégia de jogo. Mas o certo é que ele e o Everton estão voltando, são 2 retornos importantes para a gente. E agora esperar o jogo, né? Fazer o treino de amanhã, o apronto de amanhã e esperar o jogo para a gente poder realmente buscar esses 3 pontos, seria importantíssimo para a gente. Zé, tudo bem? Tudo bem. No último jogo você botou o Coelho, né, começando a partida e, pelas informações que a gente tem, deve continuar no time. Era um jogador que estava interessando a vitória, ainda está interessando a vitória. Eu te perguntava como é que está, você reavaliou assim, a sua expectativa para ele e o que você está pensando
E um último jogo que você também usou, lembra, contra o Botafogo? Se eu não me engano, fazia um tempo que você não usava os três juntos, né? O Romulo, no caso, né? E esse duelo é muito no meio de campo, assim, contra o Botafogo, que eu vejo sempre o Jair também, tem muitos jogadores fortes ali no meio de campo. Essa é a ideia também? Bem, na verdade, o fato da gente ter esses jogadores todos disponíveis ali aumenta muito a competitividade entre eles e o espaço, realmente, eles têm que brigar por ele, né? O Coelho vinha numa sequência de treinamentos positivas, sempre se manteve muito profissional trabalhando. Realmente eu não sabia do interesse do Vitória antes da partida, até porque foi uma semana de preparação e ele veio se mostrando em condição de jogar. A gente queria ganhar um pouquinho mais de passe longo no jogo contra o Atlético Paranaense, porque sabia que numa inversão a gente poderia pegar os dois laterais do Atlético em desvantagem, e por isso a utilização do Coelho também por isso. E, enfim, fui depois saber pela imprensa do interesse, até porque a gente estava com tanto o Rodrigo Caetano como o Fred Luiz viajando, a gente não tinha uma informação oficial. E aí depois chegou, eles me passaram realmente que tem interesse, mas enquanto tiver o jogador disponível no Flamengo, eu achar que ele vai ser importante para a gente, ele vai estar atuando. De todas as formas, eu sou empregado do clube e uma definição maior a gente acata. Enquanto isso, a gente trabalha com as possibilidades, pensando sempre bem maior do clube. Zé, Tudo bem? você lembra a última vez que o Flamengo perdeu para o Botafogo? Não lembro. Sinceramente, a gente está com muita preocupação na cabeça, assim, a gente tem que focar especificamente, até porque a partida de agora é o que vale. E como a gente sempre fala aqui, cada partida é uma história. E o que a gente precisa fazer é tentar montar uma estratégia bem ajustada para a gente tentar bater a excelente equipe do Botafogo. Há 2 anos isso, né? Em 2015 no Campeonato Carioca, dali para frente 5 jogos que o Flamengo não perde, contigo no comando 4. E ainda tem um plus aí nessa história que você tem apenas uma derrota em 13 clássicos, né? Você se considera aí um Mister Clássico no banco do Flamengo, Zé? Qual é o segredo para tanto sucesso justamente nesses jogos grandes? Não, hipótese nenhuma. A gente tem bem evidente esses 4 jogos que a gente fez contra o Botafogo. Um empate de 3-3 na arena da Portuguesa, da Ilha. Um jogo dificílimo, que a gente tinha a possibilidade da vitória muito clara e perdemos isso. Não fomos competentes naquele final de partida. Depois tivemos um empate de 0-0 no Maracanã, onde o Botafogo teve uma chance muito clara com o Rodrigo Pimpão no final. Apesar da gente ter feito um bom jogo, o Botafogo poderia ter ganho. Depois um jogo onde eles não jogaram com a sua equipe titular e vencemos por 2-1 com muita dificuldade. Inclusive o Leandrinho colocou uma bola na trave, perdeu um gol próximo também dentro da pequena área. E a última partida também extremamente difícil, fomos vencer por 2-1. Então não tem jogo fácil, acho que são circunstâncias. O que a gente tem que fazer é tentar buscar uma partida muito próximo da perfeição, porque a equipe do Botafogo é uma equipe muito bem montada, sabe exatamente o que quer, com jogadores que estão vivendo fase muito boa, caso do Camilo, caso do Pimpão, caso do Bruno Silva. O Igor Rabelo, que conheço muito bem, se firmou muito forte na zaga do Botafogo, ganhando também altura nas bolas paradas. O Gatito atravessa uma excelente fase. Então, a gente tem que se preparar o máximo possível, porque sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil e um clássico. Realmente existem contornos um pouco particulares. Vamos tentar ser forte mentalmente, psicologicamente e taticamente a gente está organizado para tentar vencê-los. Pois é, aqui. Tudo bem? Bom dia. Cumprimentar aí pelo ano completado aí à frente do Flamengo. Obrigado. Queria te perguntar, a expectativa no começo do ano, né, até antes do título carioca, era de voos, daqueles voos do Urubu nessas competições maiores, né? Depois dessa da Libertadores, você acha que está demorando um pouco para o time dar essa reagida na competição, ou você já entende que com todas as peças à disposição que você já está próximo de ter novamente, e eventualmente até mais reforços chegando, esse segundo semestre ainda está dentro do que vocês estavam esperando, você está vendo o potencial, e assim, nas rodadas iniciais do Brasileiro, todo mundo fala que espera chegar lá na frente, mas vale tanto quanto, né? Então, assim, queria te perguntar, era isso,
Você acha que o time está demorando um pouco para reagir ou está achando que está incorporando novamente para embalar de vez? Olha, Diogo, você tem razão quando a gente comentou, né? Acabou a gente passando aí a questão dos voos. A gente estaria falando de um semestre perfeito se a gente tivesse, infelizmente, não aconteceu da Libertadores, né? A gente teria passado na Primeira Liga, em primeiro lugar, utilizando boa parte do plantel. O título carioca com também praticamente 100% de utilização do elenco. A classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil, que também era um objetivo do primeiro semestre, e uma classificação na segunda fase da Libertadores. Infelizmente, o principal voo a gente teve dificuldade, não conseguiu. Mas o futebol tem dados assim que a gente não consegue explicar. São as nossas únicas 3 derrotas no ano. Talvez temos jogado um tempo muito abaixo do que a gente esperava. Os outros tempos dessas 3 derrotas dentro de uma normalidade, inclusive com possibilidade de vencer a partida, quis o destino que a gente não conseguisse vencer. E, enfim, a gente tem que esquecer o que passou, tirar os ensinamentos, não foram poucos, e gastar energia com o que a gente pode mudar realmente, daqui para frente. Se você pergunta se esperava um desenvolvimento maior da nossa equipe, sim, sempre o treinador espera, até porque a gente trabalha para isso, não é à toa que estamos no melhor lugar para trabalhar, no meu modo de ver, Flamengo, e temos assim, sempre como foco a excelência no trabalho. Em todos os setores que temos aqui no clube, a gente foca em trabalhar em cima de excelência. Então, a gente tem que ser cobrado mesmo, a gente cobra os jogadores, e nós somos cobrados pela direção, porque eu acho que só assim a gente tem um crescimento. Dentro de uma ética, dentro do respeito, não há problema nenhum da gente se cobrar, não há problema nenhum de haver cobrança, porque só assim eu entendo que qualquer empresa, qualquer equipe se desenvolve. Focar no que a gente precisa melhorar realmente é o que me interessa daqui para frente. O Diego está prestes a voltar. Eu queria que você falasse um pouquinho, fizesse uma retrospectiva do time sem o Diego e falasse um pouquinho da importância do Diego para os planos do Flamengo esse ano. E também sobre com a saída dele, teve que mexer bastante no meio de campo aí, né? Novas formações, 3 volantes, Rômulo, Cuéllar e tudo. Importância de ter uma carta na manga para um clássico, por exemplo. A importância não é só para o clássico, né? Para a sequência da competição. E é lógico que o Diego é um jogador referencial para a gente, sem dúvida alguma. A ausência dele fez com que a gente tivesse que lançar mão de algumas estratégias, umas um pouco mais pensadas, no caso do aproveitamento do Gabriel, do Manquedio na função central, e outra em função das coisas que o futebol acontece, suspensão, contusão. A gente teve que fazer algumas adaptações e eu faço uma avaliação muito positiva, os números mostram isso, né? A gente conseguiu, na maioria das vezes, com a ausência do Diego, suprir essa necessidade com um pouco de criatividade, com um pouco de superação de alguns atletas. No caso do Paulo, que a gente pediu para que ele fizesse uma função um pouquinho mais por dentro, né, de mais aproximação e não muito no exterior, mais no interior. E utilização mais do costado do jogo pelos laterais, trazer os homens de dentro, de fora, um pouquinho mais para dentro, para a gente preencher aquele espaço que era preenchido pelo Diego. Então, acho que dentro daquilo que a gente programou, a gente viu muita coisa boa e coisas que a gente pode até utilizar. A gente, infelizmente, a gente não tinha na ocasião ainda o retorno totalmente do Ederson, e agora que a gente está começando a trabalhar no campo com Conca, então faz parte. Eu acho que o grande desafio do treinador é esse, não é uma tarefa fácil, mas a gente chama isso de situações de trabalho mesmo, fatos que a gente tem que passar, e eu acho que isso também estimulou muito a criatividade nossa, tanto dos atletas como nosso, da comissão, e eu faço um balanço positivo desse momento todo. A gente está feliz com a volta dele, com certeza vamos nos fortalecer ainda mais. Zé,
bem? Tudo bem. Até sobre isso mesmo, você com o Diego teve que se reinventar em algumas situações. O último jogo contra o Botafogo mostrou bastante isso. Quando você colocou 3 volantes, como estava começando ainda com a situação de colocar 3 volantes, o Flamengo venceu justamente porque o Botafogo também tem um meio de campo assim, né, com 3 volantes, enfim. Você acha que por conta disso, para a próxima partida, tendo o Diego voltando agora, para você na sua cabeça, não é o momento de esperar um pouco mais ou botar o Diego só no fim do jogo, enfim, para poder manter o mesmo nível que você conseguiu na partida anterior? Sem dúvida é uma estratégia que a gente vai definir 100% amanhã, mas é um caminho, é uma linha de pensamento, porque realmente o Botafogo tem um jogo por dentro bastante efetivo, não é uma novidade para ninguém, e a gente entende que é um setor fundamental para a gente vencer os duelos terrestres ali, né, até os aéreos também. Além de um time forte, fisicamente também tem um time que tem jogadores de qualidade ali por dentro. O João Paulo vem jogando muito bem, Bruno Silva vem com destaque, o Lindoso também aparecendo no momento bem. Não sei se o Lindoso joga, ele sofreu uma contusão aí no último jogo contra o Sport, mas o fato é que, mesmo que entre o Dudu Cearense ou o Matheus Fernandes, são jogadores que também têm muita qualidade. Vai ser um desafio importante para a gente, interessante. E a gente está se preparando bem, tivemos uma semana onde a gente pôde focar realmente no adversário de forma bem exclusiva e espero que dê resultado no domingo. Antes de clássico, sempre tem aquelas declarações mais polêmicas, né, mais provocativas. Nem foi a intenção do Roger, acredito, mas ele deu a opinião dele de que ele acha que o Guerreiro é um bom jogador, mas um jogador super valorizado. Por outro lado, justamente nesse jogo contra o Botafogo, o Jair colocou a culpa da derrota deles na presença do Guerreiro. Eu me lembro muito bem, ele falou, um jogador com o valor que o Guerreiro tem, enfim. Você sempre defende muito o Guerreiro, fala muito da importância dele para o seu esquema. Você acha que esse olhar do Roger, por exemplo, sobre o Guerreiro, tem um pouco a ver com o estilo dele em campo, assim, o estilo do jogador, e aí para você é até bom que pensem isso do Guerreiro e que ele continue fazendo o que ele tem fazendo nos últimos jogos? Não sei, a gente tem alguns pontos assim de avaliação e a gente tem que respeitar todas as opiniões, o respeito dos jogadores, dos nossos jogadores, dos jogadores adversários, de vocês da imprensa, a direção. Eu acho que opinião a gente não tem que ficar contestando o tempo todo, porque todo mundo tem a sua e eu procuro entender aquilo isso tudo dessa forma, né? Botafogo e Flamengo vem protagonizando algumas rivalidades fora de campo, mas dentro de campo há um respeito muito grande dos atletas, isso é muito claro e evidente. No túnel que a gente leva ao jogo, dentro do jogo. Nós da comissão técnica também um respeito muito grande, eu tenho um carinho muito grande pelo Jair, torço muito pela carreira dele, porque é um jovem, assim como eu, na profissão, que precisa estar se fortalecendo a cada dia. O seu auxiliar técnico, Emílio Faro, é uma pessoa nota 10, trabalhei com ele no Audax, e a gente percebe que são pessoas do bem que querem aquilo. Jorsey, o Paulo Rui, são profissionais de alto gabarito e que a gente tem um respeito muito grande, né? Infelizmente, algumas rivalidades a gente não tem como controlar. Eu só peço que as duas equipes se respeitem muito, porque com certeza nós ali vamos nos respeitar, para que a torcida entenda que isso aí, essa rivalidade, ela tem que ficar dentro do campo, para que a gente não leve isso às consequências maiores, como aconteceu, infelizmente, num jogo pelo Campeonato Carioca, né? Então, Campeonato Brasileiro. Então, eu peço que a nossa torcida vá para o jogo, enche o estádio, como tem feito todas as partidas, a torcida do Botafogo também compareça e que se respeite muito, para que a gente tenha um domingo de manhã, provavelmente com muitas famílias, né? Porque é um horário que sugestiona a presença de famílias inteiras. Infelizmente não vai ser no Maracanã nem na Ilha do Governador, onde a gente poderia ter mais a presença de público, mas que quem esteja lá possa ir ao jogo e saia do jogo também de forma pacífica, com um grande espetáculo, que aquele jogo seja realmente um entretenimento positivo para todos nós, para vocês da imprensa, a gente possa fazer grandes comentários depois da partida. Só isso que a gente se interessa. Dentro de campo, que vença o melhor. Zé, você falou do Rodrigo e do Fred estão viajando. Vou te perguntar qual é a expectativa que você tem dos reforços chegarem, você está contando com esses jogadores para a janela só dia 20 de junho, qual foi o retorno que eles te deram, se você puder comentar alguma coisa? Bom, o Rodrigo chegou ontem às 3 da tarde,
e, logicamente, bastante cansado. A gente não conseguiu sair do clube mais tarde também, mas não consegui ter uma conversa com ele. Hoje ele chegou com o treinamento já em andamento, ele tinha outros compromissos. E agora que eu estava numa reunião pós-treino com a comissão, como a gente sempre faz, e agora que eu vou ter um papo com ele, o que eu tenho oficialmente é que eles foram em busca de algumas contratações, mas ainda, e sei pela imprensa aquilo que está mais ou menos alinhado ou não, mas oficialmente ele não me comentou ainda nada, não sei se vai comentar hoje ou vai deixar para depois, mas o fato é que a gente só comenta, né, tem o de praxe comentar apenas quando tiver oficialmente decretado algum tipo de contratação. Zé, a defesa do Flamengo este ano ela é a quinta melhor entre os times da Série A, 22 gols sofridos. No Campeonato Brasileiro até agora, em 3 rodadas, é a segunda melhor, 2 gols sofridos, mas levou 9 gols nos últimos 10 jogos, né? Te preocupa? É o setor que hoje você tem um olhar um pouquinho mais especial? Olha, sempre preocupa. Sempre preocupa. No passado a gente conseguiu ter uma equipe equilibrada ofensivamente e também sofrer poucos gols, né? Se eu não me engano, a gente ficou em terceiro ou quarto lugar, atrás do Atlético Paranaense, Santos, eu acho que Palmeiras, não me lembro muito bem. Ficamos em quarto ou quinto lugar na defesa melhor vazada. Mas até a virada do turno, a gente estava ali com o Atlético Paranaense como a melhor defesa. Logicamente que o equilíbrio das equipes são aquilo que todo treinador busca, e é isso que a gente busca também, né? Foi a melhor do Flamengo no campeonato de ponto corrido, exatamente. Então, são dados que a gente tem e que a gente precisa o tempo todo buscar soluções para melhorar. Eu acho que quando você chega num nível bom, o desafio é a gente aumentar esse nível bom, né? Como a gente busca estratégias para isso. Então, até colocar desafios para eles também se sentirem pressionados a melhorar. Eu não vejo a linha de zaga, né? Como a gente sabe, precisa todo mundo estar participando, e eu acho que isso é uma cobrança nossa. A gente tem recebido de uma das estatísticas que nós temos aqui, que a gente tem uma boa posse de bola, tem um ataque equilibrado pelos dois lados e pelo meio, apesar de que proporcionalmente da posse de bola que nós temos, a gente poderia ter mais ataques, mas os temos estão equilibrados pelos dois lados do campo, ou seja, dá uma certa versatilidade à nossa equipe. É o caminho que nós queremos, trabalhar pelos dois lados, pelo centro do campo, mas a gente precisa aumentar essa intensidade no ataque e, ao mesmo tempo, posicionalmente, estar preparado para se defender nesse ataque. Talvez aí a gente tenha que cobrar realmente, aumentar a pressão em cima dos nossos atletas para cobrar cada um faça a sua função e, consequentemente, toda a nossa defesa vai sofrer menos, né? Então, essa é a nossa busca e depois que a gente passou por um momento conturbado, agora a gente tem tudo para novamente acelerar e em cima desses comportamentos que vão dar como consequência bons resultados, sem dúvida. Boa tarde, José. Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de saber, aproveitando que você também está falando do ataque, como está sendo a evolução do Vinícius nos treinos. Tem uma parte da torcida que também está pedindo para você colocar no time titular. Uma parte não, para todo mundo. Todo mundo. Você acha que ele está pronto? Tem uma data mais ou menos na sua mente para ele já fazer parte desse time titular? Está falando como titular, começar jogando? O Vinícius, logicamente, que não está pronto. Ele é um menino de 16 anos com todo um potencial, toda uma vida pela frente. O que está deixando a gente cada vez mais feliz e confiante é que cada treinamento e no jogo ele está mais à vontade a jogar, né? Os atletas também o recepcionaram muito bem, sabem de toda a sua capacidade, mas também entendem as etapas que ele precisa cumprir. Mas a gente está feliz pela desenvoltura dele, cada vez mais à vontade em falar com seus companheiros, em pedir a bola, em cobrar o seu companheiro também, em ser cobrado. Isso é muito legal, porque você vê aí gerações de um Paulo Guerreiro e o Leandro Damião, uma cobrança, um incentivo com um garoto que é uma grande promessa do futebol brasileiro. Tomara que tudo isso faça com que ele realmente vá crescendo, vá criando casca e a gente possa ter em breve um Vinícius cada vez mais forte.
sobre ele entrar ou não começando a partida, eu acho que o caminho é esse mesmo. Ele está se desenvolvendo cada vez mais. Ele já vem fazendo cada oportunidade que ele teve, ele tá mostrando que pode realmente um dia começar jogando. Agora, vai depender de estratégia, vai depender de oportunidade, vai depender de ele estar merecendo entrar, que ele possa desenvolver no treinamento aquilo que a gente espera dele em jogo, com e sem bola, porque ele tem funções também sem defensiva, mas os indicadores são que isso, cada vez mais a gente está se aproximando de acontecer. Te dar uma data, não seria justo dar essa data para você e eu não vou fazer isso. Mas estamos lá, estamos indo para esse caminho. Zé, rapidinho aqui, você conta com o Berri e Donati para o jogo? Acho que não, né? Só confirmando. E queria saber o que você achou que aconteceu com o Trau, que você usou ele na lateral e no meio, ele teve uma sequência boa, agora é o que? De repente dá uma polida nele aí? Não, na verdade Berrio e Donati. Não, Berrio, Donati e Gabriel fora da partida, não se recuperaram ainda totalmente, mas já estão em transição e acredito que em breve estarão aí com a gente. No departamento médico, só mesmo o Thiago Santos, que é um caso mais específico, né? Enfim, sobre o Trauco, natural, fez partidas em sequência, muito desgastante, e o jogador que está jogando, às vezes ele não tem tempo de se condicionar naquilo que ele precisa também, um trabalho específico de força, às vezes um trabalho em cima de velocidade, ele não consegue trabalhar como deveria, acabou me ajudando bastante em funções que ele não desenvolvia há bastante tempo, isso cria um certo desgaste a mais, porque ele tem que fazer toda uma reprogramação para poder atuar em uma outra função. Então, assim, a gente realmente, intencionalmente, tirou ele um pouco para que ele pudesse recuperar, para fazer o seu trabalho de recuperação e também de força, e provavelmente vai estar em condição de jogo breve. Para terminar aqui, só umas pequenas dúvidas que eu fiquei para passar para a torcida. Você pode me ajudar a esclarecer ou não? Sim. Por exemplo, em relação ao que o Zarco perguntou para você, eu não entendi se o Cuejá começa jogando ou não. Eu falei para não entender. Eu não entendi se você falou. Não, ele está relacionado, está treinando, mas a gente ainda não definiu a formatação. Em relação ao René, ele continua, pelo que você está falando aí do Sim, Trauco. o René também é um jogador que, desde que chegou, bem, muita força, tem na marcação uma estatística muito boa, e ele está pronto para o jogo também. E a última dúvida que eu tinha é o seguinte, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, me corrija. Você disse que está com a dúvida ainda se o Diego começa jogando ou não. A dúvida seria se o Diego começa, aí não começaria o Ederson, ou, ao contrário, se o Diego ficar no banco, o Ederson começaria, seria Diego ou o Ederson O começar? próprio Mancoedo também, que começou a última partida e também foi bem na partida. Então, a gente ainda vai definir qual é a melhor estratégia, inclusive com o jogador, que está dando, ao final de treinamento, sempre o feedback para a gente. E ontem eu deixei ele bem à vontade no campo, mas pedi para que ao final da semana ele me desse um retorno como ele estava sentindo, porque essa é um protocolo nosso, sempre conversar com o jogador também, que esteja voltando de lesão, para que a gente, junto com o jogador e departamento e CEP, a gente poder ajustar a melhor estratégia. Obrigado, Zé. Obrigado, Cícero. Valeu.